todos, estou aqui então novamente para mais um vídeo de resumo semanal das minhas leituras. Desta vez a semana entre 15 e 21 de junho e, como puderam ver aqui pela miniatura, foi mais uma semana cheia de leituras. E já sabem que todos os livros têm opinião escrita no blog. Eu vou deixar cá em baixo o link para as diversas opiniões. Eu iniciei então a semana com um livro para o meu projeto de literatura, Dona Catarina de Bragança, A Princesa Boêmia, de Maria João Fialho Gouveia. Este foi o primeiro livro, romance histórico, que a autora escreveu, mas não foi o meu primeiro livro que eu li da autora. Este foi já o terceiro, tinha lido já os dois mais recentes, portanto eu tinha muitas expectativas. Dona Francisca de Bragança, então, irmã mais nova da rainha Dona Maria II, em filha então do imperador Dom Pedro e de Dona Leopoldina. E nós conhecemos então aqui um bocadinho mais da vida desta princesa. Dona Francisca de Bragança conheceu então aquele que viria a ser o seu futuro marido quando tinha apenas 13 anos, mas sensivelmente casaram-se sensivelmente cerca de 6 anos depois, tornando-se então Princesa Joinville. E foi então do Brasil para a Europa, mas concretamente para a França. E aí, juntamente com o seu marido, que Dona Francisca conhece então a vida, lá está, mais boêmia e tem aqui contacto muito mais próximo com espetáculos e mesmo com intelectuais e com artistas. Eu gostei do livro, deu-me aqui um bocadinho uma visão um bocadinho melhor então também do que é que se passava em França e aqui também dos contornos depois da Revolução Francesa. Mas confesso que não foi dos livros mais fáceis de ler. Talvez por ser o primeiro romance histórico da autora, notei que tínhamos aqui se calhar um bocadinho o excesso de descrições. A autora descreve aqui quase que exaustivamente praticamente tudo. Temos descrições de tudo e torna aqui a leitura um bocadinho mais cansada. Em termos também de escrita, não é das escritas mais fluídas. Temos aqui uma linguagem mais adequada à época, sim, que torna aqui o livro mais real, mas temos aquela escrita à época, mas mais contextualizada com o contexto mais atual, e neste caso não, a autora usa aqui mesmo palavras mais caras, palavras mais complicadas de ler, e lá está, foi uma dificuldade para mim. Eu vou dar 3 estrelas ao livro, porque efetivamente também gostei, aprendi aqui algumas coisas, mas realmente não foi dos livros mais fáceis de ler. De seguida, li então Voltar a Ti, de José Rodrigues. Eu tenho visto muitas boas opiniões pela internet de livros deste autor e então decidi arriscar com este livro. Aqui conhecemos a Constança, ela é uma jovem mulher, ela está nos 25, por aí, ainda não tem 30, se não estou em erro, e ela divide a sua vida então entre a aldeia onde mora o seu pai, os seus pais e o seu irmão, e também o porto onde ela trabalha e mora com o seu namorado. Ela é engenheira informática e entretanto acaba por, através deste trabalho, de ter que passar cerca de 6 meses ao Algarve, o que lhe vai aqui alterar a sua rotina e alterar aqui a sua vida. E é depois no Algarve que vamos conhecendo aqui uma ou outra faceta então da Constança. É um livro que essencialmente, o livro também não é muito grande, e é um livro que se foca essencialmente então aqui na relação familiar que a Constança tem com os pais e com o irmão, e a forma como ela vai conduzindo então este equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional. O livro tem também aqui uma componente de romance romântico, mas acaba por ser mais do que isso. Além também da vida aqui familiar, o livro aborda aqui também um bocado a parte da depressão e a parte como nos afeta diretamente não só a vida de quem tem uma depressão, mas a vida dos seus familiares, de quem os rodeiam. É um tema que eu gostei de ver aqui e que gostava de ter visto ainda mais desenvolvido, ainda mais explorado, porque lá está, o livro é pequenino e lê-se no estante, portanto acho que também tinha sido aqui um ponto em que eu gostei, lá está, mas que gostava de ter visto mais.
Eu vou dar 4 estrelas, eu gostei muito. A escrita é também uma escrita muito simples, muito fluida, e eu facilmente fiquei aqui agarrada então aqui à história de Constança, principalmente aqui à forma de estes laços familiares, esta relação familiar. Lá está, não dou mais porque gostava de ter visto aqui a parte mais de depressão mais explorada, mas ainda assim é um livro e fiquei com muita curiosidade então de ler mais livros do autor, nomeadamente eu acho que é o No Tempo dos Teus Olhos, é um que tem um gato na capa. Fiquei mesmo muito curiosa e 4 estrelas foi uma boa leitura. Continuando no literatura, li de seguida Heróis do Ar, de Jaime de Oliveira Martins. Foi um livro que eu comprei aqui um bocadinho por impulso. Eu tinha lido a sinopse, sabia que abordava então o tema da aviação em Portugal e durante o período da Primeira Guerra Mundial, e pronto, a história, guerra, é logo algo que me faz ter vontade de ler o livro. Mas eu não tinha visto opiniões, mas peguei no livro descontraída e eu posso dizer já que adorei a história. Nós conhecemos então aqui, deixem-me só confirmar, Artur Rebelo. É um jovem no início do século XX e é fascinado então pela aviação, e nós vamos acompanhando então aqui o sonho dele de querer estar ligado então aqui aos aviões, à aviação, e ele acaba então por pertencer então ao exército, para a parte então de aviação de guerra, e vamos acompanhando esse percurso também enquanto tentar aprender, e depois a vida dele na guerra. A par disto, a ação intercala também, portanto, vamos ter capítulos então passados com o Artur, o início do século XX, e depois então uma outra narrativa, em 1981, com um grupo de jovens, e que nós percebemos que em termos geográficos se passa no mesmo sítio, nas mesmas imediações que onde o Artur Rebelo morava também, mas inicialmente não percebemos muito bem esta ligação entre passado e presente aqui. Depois, mais à frente, vai-nos ser explicado. E eu gostei muito. Eu gostei essencialmente, lá está, na parte da história de Artur Rebelo, no início do século XX, mas depois a forma como nós vamos aqui conhecendo também algo mais sobre a vida então de Artur Rebelo, com base em 1981, foi algo que também me conquistou. Eu tive muito na dúvida aqui entre a classificação, entre as 4 ou 5 estrelas, estive aqui mesmo muito indecisa, mas vou acabar por dar as 5 estrelas, porque eu gostei mesmo bastante. Eu li o livro num dia e não fui capaz, eu comecei a ler e não fui capaz de parar, porque sem dúvida eu fiquei aqui encantada, fascinada com este mundo da aviação, e este mundo então aqui, como o autor interligou tudo, ainda põe aqui também, introduz aqui o tema da maçonaria em Portugal, e foi sem dúvida para mim um livro muito bom, e fiquei mesmo muito curiosa, tanto que já comprei da Presença ou da Marcador O Mar Liberal, também aqui do autor, e estou muito curiosa. Mais de seguida continuei na literatura e continuei nos romances históricos, e li então Dona Maria I de Isabel Setúbal, um livro que me foi gentilmente cedido pela Presença, a quem eu muito agradeço, e não é novidade, eu já li vários livros da autora, e a autora, o livro tem a qualidade que a autora já nos habituou. Eu não sabia muito sobre Dona Maria I, sabia que é conhecida por ser a Rainha Louca, é conhecida por ter casado então com o seu tio, irmão, o Dom Pedro de Portugal, irmão do seu pai, Dom José, e portanto não sabia muito mais. Sabia também que a morte do marido e a morte do filho mais velho tinham então abalado muito mentalmente, e teria sido um dos fatores. E nós aqui vamos então conhecer um pouco mais desta mulher, desta rainha. Também é a rainha, aquela que foi a primeira rainha de Portugal, então por direito próprio e não por casamento. Surpreendeu-me aqui também a forma como a autora acabou por nos contar a história. É através da Dona Maria, sim, mas habitualmente começamos logo desde o nascimento ou desde a pequena infância. Neste caso não, começa então
com o período em que Dona Maria então sobe ao trono e vamos sabendo coisas do passado de Dona Maria através das suas lembranças, das suas recordações. Eu gostei, mas confesso que há determinadas partes que eu gostava de se calhar ter visto com mais detalhe, mais aprofundamento, talvez a parte então do seu relacionamento com as irmãs, nomeadamente a irmã mais nova que depois também, e isso eu não sabia, vai acabar então por casar com o filho mais velho, aqui de Dona Maria, portanto Dona Maria era casada com o tio e acaba por casar também a sua irmã com o seu filho mais velho, portanto mais um casamento aqui com estas consanguinidades todas. Também aqui a parte em que também por causa desta irmã, a forma como também o pai de Dona Maria, Dom José I, também acabava por não achar que Dona Maria era tão capaz assim como rainha. Mas depois conhecemos então, lá está, mais sobre a vida desta mulher, uma mulher que era também muito religiosa, muito ligada à igreja, é muito amiga de Dona Teresa Melo, que ela vai ser, que será então a priora da Basílica da Estrela, que é construída então aqui durante o reinado de Dona Maria, e nós percebemos aqui que também há um bocadinho de manipulação então de Dona Teresa aqui em relação a Dona Maria. Mas eu gostei muito, 4 estrelas, mas 4 estrelas bastante sólidas, e lá está, não me dou as 5 porque um ou outro detalhe eu gostava de ter visto então a mais pormenor, mas sem dúvida uma escrita de muita qualidade, como Isabel Stubble já nos habituou, e muito bom. O último livro da semana não é nem pela literatura nem em português, então o Bird Box do Josh Malerman, um livro que eu ganhei então num sorteio de Suspiros da Bia, e que eu tinha muita curiosidade há algum tempo. É aqui uma distopia, é passado então aqui nos Estados Unidos, e onde de repente, sem saber muito bem como, sem saber muito bem porquê, as pessoas começam então a ter comportamentos estranhos e a suicidarem-se. Portanto, há algo que supostamente depois as pessoas veem e que as faz suicidarem-se. E nós vamos acompanhando então aqui a narrativa em 2 tempos. Temos capítulos então em que temos o nosso presente, que é com a Mallory, com 2 crianças de 4 anos, um rapaz e uma rapariga, e que vivem então numa casa com as janelas todas tapadas, e quando têm que ir à rua é com as vendas. E depois voltamos então 4 anos antes, quando isto se dá, e onde Mallory também descobre que está grávida. E nós vamos então aqui acompanhando estas 2 narrativas, ora capítulos no passado e ora capítulos no presente. E eu gostei muito da parte em que o livro nos traz esta angústia, esta sensação de aperto e de frustração, não conseguimos ver, porque eu senti então aqui cenas assim um bocadinho mais, a forma como o autor nos vai apresentando tudo, em que, lá está, é assustador, nós temos que viver uma realidade em que não conseguimos ver, onde para sobrevivermos não podemos ver, sem saber muito bem o que é que está dali, do outro lado de fora, e como também os nossos sentidos não estão se calhar tão despertos, ou tão despertos como alguém que é habituado logo desde pequenino, sem ver. E eu estava a gostar muito da história, eu li o livro também muito rápido, apesar de ser em inglês, é um inglês muito acessível, as frases também são muito curtas, porque dá também aqui os capítulos também, portanto o livro também dá para avançar muito rapidamente. Eu estava muito empolgada, estava aqui a achar que seriam umas 4 estrelas muito sólidas. Um outro ponto que eu achei aqui muito interessante em termos de construção da história é então as 2 crianças não têm nome. São designadas por boy e por girl, portanto não é o nome que importa neste mundo em que tudo é tão estranho, em que nós para sobrevivermos não podemos ver, não são os nomes que importam. Eu achei isso, achei que era aqui uma particularidade aqui interessante no livro. Quanto aqui à história em si, eu ia muito, eu estava a gostar muito, eu ia achar que o livro ia ter aqui no fim umas 4 estrelas bastante sólidas.
Mas cheguei ao final e confesso que me desiludiu. Primeiro, aqui senti que não houve aqui totalmente a explicação do que é que está a acontecer. Sabemos que são então umas criaturas, mas não há então grande explicação, nem há explicação então do porquê, de quem são estas criaturas e como é que apareceram e porque é que as pessoas ao verem então estas criaturas ficam tão malucas que acabam por se suicidar. E a conclusão também aqui do que acontece então à Mallory e aos filhos, de onde eles vão, porque nós acompanhamos também aqui a viagem então da Mallory com as crianças para um lugar para outro lugar, onde eles têm que ir também então numa viagem de barco, e o que torna ainda o livro aqui mais assustador, no sentido de como é que alguém consegue ir com duas crianças pequenas sem ver num barco. Mas depois este desfecho, não sei, senti aquilo assim também muito aberto e muito na tentativa de vamos despachar isto para acabar isto bem. Soube-me um pouco, se é que me faço entender, porque eu estava a gostar muito mesmo da história e por isso então vou dar apenas 3 estrelas. Não são 3 estrelas más, não. Se calhar sou eu que sou muito insistente com distopias em que quero mais explicação do que aquela que me é dada, e portanto então 3 estrelas, mas pronto, tirando o final, eu gostei muito. E pronto, foram estes então os 5 livros que eu li esta semana. Digam-me alguma coisa, digam-me se concordam comigo, se não concordam, se ficaram aqui curiosos com algum dos livros. Já sabem, tal como eu disse, todos os livros têm opinião no blog, portanto às vezes uma opinião um bocadinho mais detalhada do que eu falo aqui, mas assim eu já falo muito. Eu vou-me então despedir, um beijinho e até ao próximo vídeo.